O Ministério da Fazenda confirmou que voltará a cobrar impostos sobre os combustíveis. A desoneração de tributos federais foi assinada ainda na gestão de Bolsonaro e foi estendida pelo governo Lula até amanhã. Mas como isso será feito? O governo federal decidiu fazer uma redistribuição de tributos na cadeia dos combustíveis, gasolina e etanol. Diesel e gás de cozinha seguem com tributo zero até o final do ano. O objetivo é manter a arrecadação e minimizar o impacto para o consumidor. As novas regras devem respeitar 3 princípios. O social, ou seja, penaliza menos o consumidor e mais o produtor. O econômico, preservando a arrecadação. E o ambiental, onerando mais o combustível fóssil. Então, produtores pagam mais que consumidores e a gasolina paga mais que o etanol. Nesse momento, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, está reunido com a diretoria da Petrobras para colocar números nessa proposta. É uma missão difícil de pôr em prática, principalmente na gasolina. Hoje, a Petrobras paga PIS/COFINS para toda a cadeia e repassa o preço no mercado. O objetivo é evitar a sonegação, que era muito comum nos postos de combustível. Outro caminho seria a Petrobras reduzir os seus preços internos para permitir um aumento de imposto. Mas, pelo menos por enquanto, o governo ainda não consegue mudar a paridade de preço de importação. É preciso aguardar a posse do novo Conselho de Administração em abril. As novas regras devem ser anunciadas ainda nesta segunda-feira e enviadas via medida provisória ao Congresso Nacional, que tem 90 dias para aprovar ou rejeitar. Renato, começo com você. O governo está nesse impasse para tentar uma solução mágica. Ao mesmo tempo, manter a arrecadação e minimizar o impacto para o consumidor. A gente está esperando aí os detalhes de como isso vai ser feito. Agora, tem um embate que está sendo muito discutido e que está muito difícil para as pessoas entenderem, que é o seguinte: é um questionamento. A gente sabe que voltar o imposto da gasolina vai provocar algum impacto inflacionário de curto prazo. Só que essa é uma política que beneficia mais a classe média e os ricos. E não é uma política voltada necessariamente para aqueles mais pobres. E a opinião pública parece não entender isso. Por quê? Tem algumas razões, Raquel. Primeiro que a opinião pública é formada majoritariamente por usuários de automóvel. Né? O que forma a opinião pública, os tuiteiros todos, a galera que escreve efetivamente nas redes sociais com mais força. Agora, tem 2 questões importantes aí. O combustível onera mais um eleitor bolsonarista. O gás de cozinha, mais uma eleitora do Lula. Sem absolutamente nenhum juízo de valor. Os eleitores do Lula são mais pobres do que os eleitores bolsonaristas. E quem pode efetivamente atrapalhar o primeiro ano do governo Lula são os caminhoneiros. E o que dá o maior impacto na inflação é o gasto que os caminhoneiros poderiam trazer, assim, aumentando toda a cadeia de produção. Não, a gasolina, na verdade, ela tem um impacto direto no IPCA. Então, até por isso, eles têm essa tendência a tentar reduzir. O diesel, sim, tem esse impacto de frete ao longo do tempo em toda a cadeia que você está assim, mencionando. No índice inflacionário, a gasolina pesa bastante, porque fala para esses consumidores. No impacto geral na inflação, que se dá pela cadeia, o diesel segura um pouco as pontas. Por que isso é importante, Raquel? Porque não adianta você controlar a inflação de alimentos ou ter a nova política do Bolsa Família se na hora de ter o gás para comprar essa comida, o gás está mais caro e a comida ficou mais cara por conta do frete que aumenta. Então, uma política clara de fortalecer políticas econômicas para os mais pobres. Essa isenção está mantida até o final do ano, né? Gás de cozinha e diesel. O que vai ser reonerado é a gasolina, exatamente, Joel, que pega no eleitor bolsonarista. Por que as pessoas têm essa dificuldade de entender quem é pobre no Brasil?
Eu acho que a dificuldade, Raquel, é a seguinte: quando você desonera um imposto, não está claro que alguém está pagando mais por isso, né? Você está vendo quem está sendo beneficiado, quem está pagando menos no combustível. Em alguma medida, todo mundo depende de combustível de alguma maneira, seja a pessoa que usa um transporte público, seja a pessoa que tem o carro dela. O que não se vê é, primeiro, proporcionalmente, as pessoas que usam transporte privado são muito mais beneficiadas com a desoneração do que quem usa o transporte público. E tem a outra ponta. Tudo aquilo que o Estado não vai poder fazer, tudo aquilo que ele não vai poder pagar, porque ele resolveu conceder uma desoneração dos impostos. Então você teve um benefício distribuído pelas várias classes da sociedade, mas que vai desproporcionalmente para quem é mais rico, quem tem o consumo mais intensivo do combustível ali no seu transporte, ao mesmo tempo que o custo são coisas que o Estado deixou de fazer e que não vai ser visto com uma relação muito direta com aquele corte de impostos, com aquela desoneração. Nisso, some outras variáveis aí. O impacto, por exemplo, ambiental dos combustíveis, que agora o governo parece estar olhando. Some-se também os diferentes tipos de combustível e diferentes usos, como o Renato levantou, as diferentes classes que os consomem. Se eu fosse opinar sobre a política do governo, olha, bom, eu ainda acho melhor uma política de isenções do que seria a política de tentar mudar o preço direto na Petrobras. Aquilo no nosso passado recente já foi muito danoso para a nossa economia e para a nossa grande empresa de petróleo, então aquilo se revelou muito destrutivo. Ainda assim, considero que as desonerações, no final das contas, não valem a pena do ponto de vista de bem-estar da sociedade, mas entendo que politicamente talvez sejam inevitáveis, porque ninguém gosta de encher o tanque do carro e ver que o preço deu um salto de um dia para o outro. Então, politicamente, o governo acaba ficando um pouco com as mãos atadas, mas eu sinceramente quero ver quanto o governo vai conseguir economizar, o quanto ele vai conseguir melhorar no resultado fiscal dessa desoneração. Até o fim do ano, mantido tudo como estava, até o fim do ano seriam mais cerca de 30 bilhões de reais, né? Fora os 20 e poucos que já foram nesse início de mandato. Eu quero saber o seguinte: ok, vai manter do diesel, vai manter do gás, vai dar uma desoneração nova para o etanol. De quanto vai ser o ganho fiscal disso? Pode ser que ele perca todo o ganho fiscal de uma ponta concedendo para outras. Não sabemos ainda. Hélio, qual que é a sua avaliação sobre essa política? Essa desoneração deveria ser revertida para melhorar as contas públicas ou deveria ser mantida? Raquel, mais imposto é sempre ruim. Quem paga a conta é sempre o brasileiro. E no caso, na minha opinião, eu acho que eu divido um pouco de vocês, o pobre paga mais. Então, aumentar imposto é muito ruim. Agora, o governo quer gastar muito, promete um déficit público. O pior cenário é você ter déficit. Então, na verdade, o governo prometendo todo esse gasto que ele está prometendo, ele tem que arrumar uma forma de levantar dinheiro. E ele está vindo aqui para os combustíveis, com esse papo de que produtores pagam mais que consumidores. Não é verdade, porque o diesel não vai ser aumentado, está aumentando a gasolina, então o consumidor está pagando mais que o produtor. Com a ideia de que, o ambiente demanda isso. Não é verdade, porque mesmo que aumente menos a alíquota do álcool, você está mantendo o diesel em zero, que é o mais poluente dos três. Então, você não está fazendo nada pelo ambiente. Essa conversa não me convence. Então, em resumo, Raquel, não aumentar imposto é bom, mas desde que você não esteja fazendo um déficit público, porque no fim das contas, o governo não cria dinheiro, ele vai ter que tirar de algum outro lugar, punir algum outro pagador de impostos, geralmente o mais pobre, e então vai dar no mesmo. Então, por aí. Mas você escapou da pergunta, Hélio, porque se não aumentar imposto, aumenta o déficit público. Aumenta não. O que está no preço hoje é o déficit que está na tela. Que estamos então falando continua aí, com esse mesmo déficit 150, público. Você acha que esse está bom do jeito que está? Tem que cortar gastos. Exatamente, tem que cortar gastos. É isso que eu estou falando. Não é para aumentar imposto, é para cortar gasto. E você, doutora Gabriela? Você acha que essa desoneração devia ser mantida ou devia ser revertida?
Bom, vamos lá, pontuando, voltando um pouquinho atrás, né? Essa desoneração aconteceu num momento de eleitoreiro, né, do presidente anterior, do Bolsonaro, que resolveu, de repente, desonerar os combustíveis, na minha opinião, de forma irresponsável. Então, eu divirjo um pouco aqui do Hélio, para variar um pouquinho, né? Só para a gente continuar divergindo sempre. Mas, por outro lado, aqui pensando sobre o diesel, eu imagino, a gente precisa ver qual vai ser a proposta deles, mas embora o diesel seja mais poluente, eu adorei essa ideia de você onerar mais, ter uma responsabilidade ambiental também com relação aos impostos, começar a fazer política pública pensando em responsabilidade ambiental e que abrange o todo. Então, talvez o diesel, embora ele seja mais poluente do que a gasolina, a lógica tenha sido, posso estar equivocada, a gente vai ver a resposta oficial, né, do governo. Tá, a lógica deve ser por conta do impacto inflacionário no frete, isso aí mas já na está questão resolvido. ambiental, a questão pode ambiental ser... a gente está discutindo gasolina e etanol. Não, sim, mas só para eu falar por que o diesel, estou respondendo aqui o Hélio, por que talvez o diesel não se tenha mexido ainda? Porque o diesel é, hoje, o grande combustível do transporte público. Também, do transporte de carga, das ferrovias, dos caminhões que transportam produtos alimentícios. Então, pela lógica de onerar menos o consumidor, né, os ônibus, o transporte público, ele é alimentado pelo diesel. Então, também faria sentido, neste momento, não que eu não acho que tem que onerar o diesel também. Para mim, tem que onerar tudo e a gente tem que, por exemplo, já que vamos pensar em políticas ambientais, vamos pensar em desonerar os carros elétricos, os produtos, né, o transporte público, investir mais em ferrovias, enfim, acho que já é um caminho. Mas eu concordo com a oneração. Eu concordo em aumentar o preço dos Qual combustíveis. foi o presidente que foi campeã de desonerações, né? A Dilma. A Dilma deu desonerações bilionárias em uma série de setores, deu no que deu.